Estatuto da Criança e do Adolescente completa 20 anos em 2010. Ele foi sancionado pelo presidente Collor no dia 13 de julho de 1990. 2 décadas depois, o ECA está cada vez mais em evidência. A criminalidade infanto-juvenil cresce num contexto cada vez mais complexo, dominado pelo flagelo social das drogas. Assustada, a sociedade tem perguntado: e o ECA? O que tem feito para conter este avanço? Este é o tema em debate no nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. A partir deste programa, eu substituo o jornalista Manuel Marcos Guimarães, que se afasta para tocar outros projetos importantes de comunicação da MAGES. O Via Justiça está no ar. Ao idealizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil mostrou para o mundo um importante avanço na legislação protetora da criança e da juventude. Nosso país foi o primeiro a adequar a legislação interna aos princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, antes mesmo da vigência internacional obrigatória desta convenção, em outubro de 90. A grande questão que se coloca hoje é se o Estatuto tem cumprido com eficácia a sua missão original no sentido da proteção e da prevenção. Vamos agora analisar o ECA com os nossos convidados, o desembargador Tarcísio José Martins da Costa, ex-juiz da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, e a assistente social Fernanda Flaviana de Souza Martins, ex-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Para abrir o debate, nós ouvimos o coordenador da Defensoria Pública Especializada em Infância e Juventude, Ato Infracional da Comarca de Belo Horizonte. O defensor Ailton Rodrigues Magalhães comenta o rigor do Estatuto. A base do sistema de proteção, ela não precisa ser alterada. Algumas modificações pontuais são necessárias do ponto de vista da operacionalidade, possibilitar uma maior efetividade da sua implementação, como, por exemplo, recentemente a alteração com relação à adoção, que tornou o procedimento mais célere. Agora, a estrutura em si, ela não precisa de alteração. O que necessita mesmo é de maior efetividade. O ECA já é bastante rigoroso com o adolescente autor de ato infracional. Ele vem sendo aplicado de uma maneira até bastante rígida. O que ocorre é uma desinformação. As pessoas entendem que a menoridade é sinônimo de impunidade, e realmente não é. O adolescente, muitas vezes, ele é tratado de forma até mais rigorosa do que um adulto. Há casos em que o adolescente é internado ou até recebe uma medida de internação, um e-mail totalmente fechado, e um adulto, nas mesmas condições, receberia um regime semiaberto ou não ficaria preso provisoriamente. A gente tem que acabar com essa desinformação a respeito da rigidez do Estatuto. Desembargador, sobre essa rigidez do Estatuto a que o defensor público se referiu, alguns analistas dizem que essa rigidez contribuiria, de uma certa forma, para o aumento da criminalidade infanto-juvenil. Isso procede? Olha, eu me permito, em parte, divergir do ilustre defensor público. Eu penso que a minha experiência de 10 anos à frente do Juizado da Infância e da Juventude, recebendo 4.000 meninos infratores, eu penso que o Estatuto tem... Primeiro, ele representou um avanço, isso é inegável. Colocou o problema da criança e do adolescente no foco, e é uma legislação, sem dúvida, avançada. Mas tem aspectos pontuais que poderão culminar até mesmo com a redução da idade penal. Se através do marco estatutário nós não conseguirmos conciliar a segurança pública, a paz, a ordem social e a proteção desses meninos, nós vamos acabar caindo numa redução da idade penal. Veja, por exemplo, período de internação máximo, 3 anos. Liberação obrigatória aos 21 anos. E eu vou exemplificar. Eu tive um menino com 4 homicídios. Evidente que apliquei a medida da internação. Ele foi, à época, para aquela unidade de 7 Lagoas, que era uma das poucas aqui na época. E de lá ele fugiu. Ele foi apreendido, faltando 3 meses para completar 21 anos. Resultado, ele teve que ser liberado, porque aos 21 anos
o Estatuto dispõe que a liberação é obrigatória. Ele não tinha cumprido nem 3 meses de internação. Mas a pergunta é, isso é bom? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Com certeza. Olha, eu vejo alguns outros aspectos, né? Eu acho que ressalta isso, o doutor Tarcísio coloca também, mas eu penso que o Estatuto ele traz um aspecto inovador que nós temos que avançar muito ainda, que são as prevenções. Né? Eu acho que esse modelo também, de certa forma, ele precisa passar ainda por um processo de humanização. Hoje nós temos o SINASE, né, que vai trazer um pouco dessa questão do atendimento para a criança que está em regime, né, o adolescente de internação, mas é importante também que a gente tenha práticas preventivas, né, porque, de certa forma, o Estatuto ele vai ressaltar esse direito à liberdade. Né, e o que a gente puder fazer para prevenir que um adolescente chegue lá, isso é muito importante, porque punir é mais fácil, né, do que você ter práticas preventivas. Então, é importante que a gente olhe para esse adolescente como direito, né, como sujeito de direito, como é posto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e dê esses outros direitos, que é a saúde, a educação, né, as políticas públicas, dê acesso a ele, para que evite que ele vá para um sistema fechado de internação. Nós temos práticas preventivas e outros sistemas anteriores à internação. Então, eu acho que é ressaltar isso. Mas, desembargador, pegando a deixa que o senhor colocou, eu quero pontuar, dizer o seguinte. Um adolescente mata, estupra, rouba, pegando esse caso que o senhor contou aí, 3 meses antes dos 21 anos, e vai sair impune. A sociedade não tem direito a ter medo disso? Exatamente. E se não houver uma modificação dentro do Estatuto, e nós temos, eu estive na Comissão de Segurança do Congresso Nacional, da Câmara, especificamente federal, apresentamos até um projeto, aliás, um anteprojeto que o deputado à época, Ronaldo Vasconcelos, transformou em projeto de lei, exatamente nesses aspectos pontuais, contornando essas questões que são de tremenda gravidade. Imagine, se nós não tivermos uma resposta para essa situação dentro do marco estatutário, nós vamos cair no Código Penal. Com certeza. Na redução da idade penal, o que representa um desastre e eu diria um tiro na própria nuca. Nós vamos falar sobre a redução Porque o menino ele vai sair muito pior do que entrou. Agora, se me permitir, complementando o que a doutora Fernanda ponderou, eu acho fundamental esse aspecto. É a prevenção. Nós não podemos permitir que o menino de hoje se transforme no bandido de amanhã. E através dessas políticas públicas efetivas, não no papel. Lá no papel você tem no Estatuto que a criança terá a escola gratuita, próxima à sua casa, acesso a todo o material didático de graça e até acesso aos mais elevados níveis de pesquisa. Isso é uma coisa, é um sonho. Diz que o papel aceita tudo, né? Olha, nós aqui nos reunimos, podemos fazer um país perfeito, né? E colocamos lá no final, revogam-se as disposições em contrário. O senhor disse que esteve em Brasília e a Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública há 2 anos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A conclusão foi de que a justiça brasileira é mais rigorosa na punição de menores do que de adultos e que este modelo punitivo, muito mais rigoroso, de uma certa forma, contribuiria para a criminalidade infanto-juvenil. Vamos agora ao intervalo e voltamos em seguida.